Irmãos e irmãs, o evangelho que nós acabamos de ouvir, evangelho deste 13º domingo do tempo comum, pode ser basicamente dividido em duas partes. Primeira parte é o encontro de Jesus com os samaritanos e o desejo dos apóstolos de lançar fogo sobre aquelas pessoas que não acolheram Jesus. Entre os judeus e os samaritanos havia, desde muito tempo antes de Cristo, aproximadamente uns 7 séculos antes de Cristo, havia um grande conflito. Havia um problema, mesmo com povos vivendo praticamente muito próximos, podemos dizer hoje no mesmo país, havia um grande conflito entre eles, porque em um momento histórico, um momento de invasão de povos estrangeiros, os samaritanos se tornaram adoradores de deus pagãos e os samaritanos se venderam. Os samaritanos não tomaram a defesa de Israel como era esperado. Adulteraram a fé, tornaram-se seguidores de deus pagãos e também não defenderam a sua terra, não defenderam o seu povo, se alinharam, passaram a servir também uma terra estrangeira. Por isso os judeus em geral sempre tiveram muita mágoa. Os judeus em geral sempre consideraram os samaritanos como um povo de segunda classe, como se fosse um povo menos abençoado por Deus. Traduzindo em palavras mais claras, os samaritanos eram considerados pelos judeus, eram considerados em Israel como traidores. Então, dentro daquele contexto religioso e social, havia um povo que era considerado os traidores. Jesus indo para Jerusalém, e aqui geograficamente falando, Jesus não precisava passar pela Samaria. O caminho da Samaria não era um caminho obrigatório para Jerusalém, mas Jesus fez questão de passar pela Samaria. Nós conhecemos a passagem de João capítulo 3, João capítulo 4, João capítulo 4, a passagem da samaritana, que Jesus pede água àquela mulher da Samaria, um belíssimo diálogo, onde aquela mulher acolhe Jesus, se converte, um texto belíssimo. Mas no evangelho de hoje, Jesus que visita os samaritanos, mesmo ele não tendo necessidade de estar entre eles, aquele povo não os acolhe. Aquele povo não acolhe os apóstolos. Aquilo causou uma indignação nos apóstolos de Jesus. Os apóstolos possivelmente pensaram: Jesus não precisava passar aqui. Jesus está passando, Jesus está visitando esse povo para ajudá-los. E é isso que nós recebemos, ingratidão. Não somos acolhidos, somos criticados. Então os apóstolos, com um sentimento humano, disseram a Jesus: Senhor, se tu queres que seja lançado fogo do céu e que essas pessoas sejam destruídas. E aí Jesus diz que eles não sabiam o que estavam fazendo. Jesus repreendeu-os. Esse é o primeiro ponto do evangelho. Querido irmão, querida irmã, a solução mais fácil para os nossos problemas é excluirmos o outro. A solução mais fácil é criticarmos o outro. A solução mais fácil é descartarmos o outro. Existe um termo agora muito usado no Brasil, nas mídias sociais, que é a palavra cancelamento. De repente vai alguém, diz algo que outro não gostou, esse está cancelado, vai todo mundo e fica contra. De repente apareceu um comentarista esportivo e disse um comentário que muitas pessoas não gostaram e disse: não merece mais o nosso respeito, está cancelado. E aí é jogado fora, é como se fosse descartado. Esses dias, em um vídeo de uma novena, o padre disse que nós católicos somos contra o aborto. E aí apareceu comentários, em um vídeo católico, apareceu comentários de pessoas dizendo: padre, por que você está falando disso? Tem muitas pessoas passando fome, o padre não deve entrar nesse assunto, não fale mais sobre aborto. E uma pessoa, e pessoas até trataram mal e usaram atacaram o padre, usaram palavras pesadas. É como se esse padre não falou aquilo que eu queria ouvir, deixa ele de canto, que ele seja cancelado.
Queridos irmãos e irmãs, o caminho mais seguro, não o mais fácil é descartar, é ignorar. O caminho cristão, o caminho mais seguro, o caminho que santifica, é o caminho do diálogo. É o caminho do diálogo. O diálogo é a nossa capacidade de falar aquilo que nós queremos falar, aquilo que nós precisamos falar. Veja, há poucos dias atrás nós celebramos São João Batista, uma pessoa que teve coragem, uma pessoa que teve caráter, uma pessoa que teve intimidade com Deus. E também a humildade de saber ouvir. Como que nós aprendemos quando nós sabemos ouvir? Jesus diz aos apóstolos: a lógica do mundo, a lógica que vocês trazem no coração é diferente da minha lógica. Jesus, com palavras muito claras, repreendendo os apóstolos, mostra que a atitude mais correta, a atitude do cristão, não é cancelar o outro, não é descartar o outro, não é pedir que venha fogo do céu sobre o outro, mas é dialogar, é procurar ouvir, é procurar pelo menos fazer a nossa parte para que haja paz neste relacionamento em qualquer situação. Outro momento do Evangelho, a segunda parte do Evangelho, algumas pessoas estavam dispostas a seguir Jesus. Algumas pessoas estavam dispostas a tornarem-se seus discípulos. Um deles chegou até dizer: Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu quero me tornar seu discípulo. Senhor, eu vou segui-lo aonde tu fores. E aí Jesus diz: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois Jesus convidou outro. Primeiro um se colocou à disposição de Jesus. Depois Jesus convidou o segundo: segue-me. E aí ele disse: Senhor, deixa primeiro sepultar o meu pai. E aí Jesus responde: deixa que os mortos sepulte os seus mortos, tu vai anunciar o reino de Deus. E aí um outro apareceu, e como o primeiro, agora o terceiro, também disse a Jesus: Senhor, eu quero segui-lo, mas deixa primeiro despedir-me da minha família. E aí Jesus responde: quem tiver lançado a mão ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Queridos irmãos e irmãs, existe o católico por convicção e existe o católico por conveniência. O católico por conveniência é o católico que segue a Cristo quando as coisas vão bem. O católico por conveniência é o católico que serve a Cristo quando os interesses dele são respondidos. O católico por conveniência é aquele que segue a Cristo quando Deus ouve as preces desta pessoa quando ela quer. Vem a primeira tribulação, vem a primeira contrariedade, vem o primeiro conflito na comunidade, vem o primeiro problema de saúde na família, de repente vem um problema de desemprego, vem uma exigência do cristianismo, do catolicismo, que de vez em quando contraria o pensamento da pessoa. E aí é sempre a mesma história. Eu tenho a minha fé, eu me relaciono diretamente com Deus. Se Deus é amor, por que Ele deixa eu passar por isso? Se Deus, Ele quer o meu bem, por que Ele não resolve esse problema? Querido irmão, querida irmã, Deus ele tem um objetivo para a nossa vida: que nós nos salvemos e vivamos com Ele eternamente no céu. Se existe uma coisa que é fácil nesta vida, é a pessoa se perder. Se existe uma coisa que é fácil nesta vida, é a pessoa viver segundo os costumes do mundo. Uma vez, em uma das suas obras, Chesterton, um grande filósofo, um grande pensador norte-americano, ele dizia que o que existe de mais difícil no mundo é ser ortodoxo. E ortodoxo não significa ser católico da igreja ortodoxa. Não, significa ser católico vivendo aquilo que a igreja ensina e não viver heresias. O
que é um católico herege? Um católico herege é alguém que vive e ensina algo diferente, que é a fé da igreja. E aí Chesterton diz, um católico ortodoxo, um católico que vive aquilo que a igreja ensina, é como alguém que está andando em uma corda, é como um trapezista que está andando em uma corda bamba. Um passo para um lado, um passo para o outro, ele cai. Só existe uma possibilidade dele ficar em pé na corda, ele sendo equilibrado, ele sendo firme. Para ser herege, basta seguir os instintos. É sempre também tem uma conversa que é muito comum. Eu sigo o meu coração. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz na verdade. O importante é ser feliz seguindo a Cristo. O convite para o seguimento foi feito a 3 pessoas. Nós não sabemos o que aconteceu com cada uma delas. Possivelmente os 3 não passaram a seguir Jesus. Por quê? Porque seguir Jesus implicou ou implicava renúncia. Queridos irmãos e irmãs, existem momentos da nossa vida que nós vamos ser colocados como em uma encruzilhada, onde nós vamos precisar dizer, eu acredito ou eu não acredito. Que Jesus nos ajude com este evangelho tão claro, que Jesus nos ajude com este texto tão profundo, a respondermos ao chamado que Ele faz diretamente, diariamente a cada um de nós. Que Jesus nos ajude a dizermos assim, Senhor, a minha fé, o meu seguimento, a minha vocação, ser católico, é algo que eu abraço de forma incondicional. Nós vivemos uma geração de pessoas superficiais. Nós vivemos uma geração de pessoas inconstantes. Nós vivemos uma geração de pessoas que mudam constantemente de lado. Como católicos, nós podemos dizer com muita alegria e com muita segurança: estar na igreja, fundada por Jesus, ser fiel aos ensinamentos de Jesus através da igreja, é uma barca segura, é um caminho seguro que nos levará à felicidade. Padre, como que o senhor pode ter certeza que é um caminho tão seguro? Como que o senhor pode ter certeza que é um caminho que vai levar à felicidade e à santidade? A história dos santos nos mostra isso. Quando nós olhamos para a história dos santos, nós encontramos os maiores heróis da humanidade. Nós encontramos as pessoas que de fato mudaram a sociedade. E aqui é um dos erros, uma das coisas que Martinho Lutero não entendeu. O mundo não precisa de revolucionários, o mundo precisa de santos. O mundo precisa de santos. Quando as coisas não forem do jeito que nós queremos, quando as pessoas não se comportarem do jeito que nós queremos, que Deus nos ajude a dialogarmos, que Deus nos ajude a termos caridade, caridade na verdade. Segundo, quando o chamado de Cristo implicar renúncia na nossa vida, implicar que nós tenhamos confiança, mesmo quando as coisas humanamente parecem estar contrárias, a acreditar. Que Jesus nos ajude a darmos um salto na fé, que Jesus nos ajude a sermos fiel. Quando tudo vai bem, todo mundo pode ser católico. Agora, quando as dificuldades começam, quando os conflitos existem, quando é mais difícil se manifestar, quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, aí ser católico não será mais uma opção de conveniência, mas uma opção de convicção. Que nosso Senhor nos ajude a seguirmos na alegria e na tristeza até o último dia na nossa vida, na igreja fundada por Ele, una, santa, católica e apostólica.